Aí, general, faça um excepcional dia. William Bellini por aqui e bora transbordar sobre a chave 39. Lucro versus salário do SPR3. Então vamos lá, lucro versus salário. Lucro significa pressão. Quem quer lucro, bora para suportar pressão, tá ok? Salário é uma ajuda de custo enquanto eu aprendo. Essa é uma virada de chave tão poderosa, hein? Quando eu encaro o salário como ajuda de custo enquanto se aprende, você já começa, a sua mente faz assim, ó. É muito poderoso isso aqui. É errado ter um salário? Claro que não, não é errado ter salário. O problema é que eu não posso me ancorar nesse salário uma vida inteira, de maneira que, se eu entendo que é uma ajuda de custo, essa ajuda de custo uma hora tem que cair fora. Então eu preciso partir para o lucro, tá ok? Porque eu preciso fazer o quê? Porque a gente veio para cá, como o Pablo mesmo disse hoje, para a gente brilhar e governar. Como é que se governa com salário? É muito difícil. Salário é inimigo do lucro. Quanto maiores são os salários das pessoas dentro de uma empresa, menor vai ser o lucro dessa empresa. Então, uma questão lógica, salário e lucro são inimigos. Eu posso dizer o seguinte, eu sinto que eu mereço um salário melhor aqui nessa empresa. Bom, se você está sentindo isso, então é tempo de cascar fora, é tempo de sair daí. Ou seja, tempo de empreender, criar, botar pressão e começar a gerar lucro para você. Qualquer coisa que você fizer é lucro, até o prejuízo. Olha que interessante, até o prejuízo que nós tomamos, ele é um tipo de lucro. Por quê? Porque só tem prejuízo quem fez. Foi lá, colocou a mão na massa, fez o MVP, rodou, deu prejuízo. Um lucro negativo, né? Então, mas você fez. Contabilmente, sim, é prejuízo. Você vai lá, negativo. Mas em termos de experiência, é como se você tivesse comprado um curso, uma imersão, uma mentoria. Ou seja, você já tem aquela experiência, isso vale muito. Essas experiências vão te resguardar para que você não erre mais naquilo. No futuro não muito distante, aquela situação acontece novamente, você fala assim, opa, eu tenho um diploma, o diploma de alguém que já passou por aí, então eu não vou fazer isso de novo não. E você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de ensinar outras pessoas. Então o que não é lucro? Não é lucro. É quando eu estou utilizando a minha vida de maneira que eu não cresça. Não usei a minha vida para crescer, isso não é lucro, isso é prejuízo. Até porque nós só temos uma vida. Então, o que nós vamos fazer? Vamos morrer assim, dar de tudo que a gente tem, pensando exatamente na causa chamada lucro? Claro que não, pois nós vivemos pelo propósito, mas tudo que eu faço dá lucro. Em branding, na parte financeira, diversão, desfrute, networking, tudo dá lucro. O prejuízo, ele dá lucro, ok? Salário é bem-vindo enquanto eu aprendo. Se eu parei de aprender, o que era uma bênção vira uma maldição. Vivemos por propósito, e lucro é tudo aquilo que nós fazemos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Muito forte isso daqui, ok? Nós podemos, quando a gente está pensando no lucro, verbalizar algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa que eu confiava me decepcionou. Bingo, lucro, antes tarde do que nunca. Já imaginou se a pessoa te decepcionar lá na frente, quando vocês estiverem com um negócio ou com uma sociedade muito maior, muito gigante, o tamanho do problema que não seria para poder se fazer isso daí? Perdi tudo que eu tinha. Coloca o dedo no nariz, dá uma cafungada, dá um cheiradinho aí. Você está vivo? Então você não perdeu tudo que você tinha. Você está vivo, tem lucro ainda. Eu tenho medo de morrer. O que a Bíblia diz? Diz que viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo já nos ensinou isso daí. Então, para cada uma dessas frases aqui, o lucro vem como resposta. Nem todo mundo vai virar essa chave. Nem todo mundo vai querer lucro. E tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Sabe por quê? Nós temos mais de 40 milhões de pessoas hoje que recebem algum tipo de auxílio no nosso país. E essas pessoas não querem de jeito nenhum lucro. Elas não vão largar aquela ajuda assistencial que elas têm ali. E é muita gente, né? 20% da população brasileira? Minha nossa, é bastante gente. Pare de perguntar sobre todo mundo. Ai, todo mundo isso, todo mundo aquilo. A gente tem que lembrar que a prosperidade ela é individual. E a pobreza ela é coletiva. A prosperidade é individual. E a pobreza é coletiva. Transborde. Para que transbordar? Para resgatar essas pessoas que estão lá, essas 40 milhões de pessoas. Ok? Você não precisa fazer essa conta de e se todo mundo fizer o que você está falando, a gente vai não sei o quê. Esquece isso. Faça o seu papel. Transborde na vida dessas pessoas. Uma ou outra vai começar a acordar no meio do percurso. Essas pessoas serão muito gratas, tanto a mim como a você, porque a gente está levando essa mensagem para elas, tá ok? E finalmente, trecho ou frase que me chamou a atenção aqui,
Os pobres sempre tereis convosco. Eu estava dando uma procurada a respeito desse texto e eu comecei a ler alguns estudos depois da aula. E é muito interessante, né? Tem alguns vieses aí bem, assim, vai para a perna esquerda, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso, né? Com relação aos pobres, sempre tereis convosco. E tem muitos políticos que utilizam esse discurso como um discurso conformista. A vida é assim mesmo, gente. Vocês sempre serão pobres, não sei mais o que, e papapá. Mas não é disso que a Bíblia está falando aqui. Ela não está eximindo você, ou eu, quem é pobre, de correr atrás e fazer o que tem que ser feito, de estudar, de prosperar. Não é isso que ele está falando, não. É que existem pessoas que, de fato, eu acabei de falar de 40 milhões de pessoas aqui, que não querem trabalhar porque recebem algum tipo de assistencialismo e, inclusive, boa parte dessas bolsas está escrito lá, elas não podem ter uma segunda renda. Como é que não vai ter pobre desse jeito se o sistema como um todo cria cada vez mais pessoas dependentes e pobres? É muito complicado, né? Gente, essa chave, uma chave poderosa, lucro versus salário. Vamos lembrar que salário não é aquela coisa do mal, terrível, mas o salário ele é muito importante enquanto eu aprendo. Eu preciso aprender cada vez mais, ler cada vez mais, me dedicar cada vez mais, plantar vários tipos de sementes, de maneira que eu possa, no futuro não muito distante, começar a ter lucro sobre cada uma dessas sementes que eu plantei. É isso aí, general. Fica aí a dica e nos vemos na próxima aula. Até mais!